Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje evidencia a figura do bom pastor, e por isso esse domingo também é chamado de Domingo do Bom Pastor. E para nós, o bom pastor, ele é chamado assim, bom, porque ele nos dá algo que só ele pode dar, o céu. No Evangelho nós ouvimos que ele diz que ele dá a vida eterna. Só este pastor nos dá a vida eterna. E por isso ele é chamado de bom. Porque um cristão sabe que o que é o bem dele é Deus. O que é bom para ele é estar com Deus. O bem dele é o Senhor que o ama imensamente e o quer porque ama perto de si. O que é bom para ele é caminhar junto a todos aqueles que vão fazendo a trajetória, guiados pelo pastor, até chegar à plenitude. O bem já se encontra diante dos nossos olhos, quando nós ouvimos o Cristo, cremos nele e fazemos do amor que ele nos ensina o critério da nossa vida para com os nossos irmãos, para conosco e para com os nossos irmãos. O bom é para nós, um cristão sabe que é bom para ele tudo aquilo que favorece esse pastoreio, tudo aquilo que me coloca junto com os meus irmãos, que vence muitas vezes a mim para que eu viva junto com todos os irmãos o mesmo caminho que me leva ao céu. Por isso ele é chamado de bom pastor, porque ele nos conduz para o céu. O bom pastor para nós é alguém, e aí é um dos desafios de quem reconhece o bom pastor, é que entender que ele fala e ouve, entender que ele conhece e é conhecido. Isso só é possível, falar e ouvir, conhecer e ser conhecido em um relacionamento. Não existe caminho de pastoreio sem relacionamento com Deus. E esse é um dos desafios do nosso tempo, que tanto tem apregoado a novidade da virtualidade, que muitas vezes nós não conseguimos olhar nos olhos dos outros para viver o convívio que educa para crescer. Outro dia eu escutava numa coluna, né, científica, dizendo a preocupação que é uma geração estar levando os comportamentos virtuais para os convívios presenciais. Por exemplo, deletar, não falar. E aí, quase que de brincadeira, a gente começa a usar as expressões do nosso convívio que nós usamos no WhatsApp. Por exemplo, risos, que a gente coloca o bonequinho lá e não fala nada, mas quando tem que falar, a gente usa a expressão. Isso é um desafio, porque nossa história, ela é uma história de olho no olho. Se nós nos esquecermos ou fugirmos disso, nós não nos relacionamos conosco. Nós não nos relacionamos com Deus, porque nós vamos acabar fazendo com Deus o mesmo que fazemos na virtualidade, cancelando, omitindo, estando no grupo, mas não falando nada, ao invés de dizer uma palavra, mostrando um emoji, e por aí vai. O desafio de relacionar-se com Deus é se apresentar presencialmente a Ele. Presencialmente, nos lugares onde Ele jorra a sua presença. Se colocar onde Ele está e falar com Ele e ouvi-lo. E ouvir e falar a Ele, e deixar que Ele fale a você, e você falar com Ele. Ouvi-lo e você também ser ouvido por Ele. Esse é o nosso desafio. Fazer-se conhecido é isso. Esse, me parece hoje, pode parecer brincadeira isso que eu vou dizer, mas um dos grandes desafios do nosso tempo. Vencer o medo de ser presencial, hoje é um dos desafios, num tempo em que a virtualidade está tomando conta no nossa história, até o ponto de já criar um tal de metaverso,
que é uma coisa bem esquisita. Gente que senta numa cadeira, vive num universo virtual, e ele é tão concreto que você pode acabar sentado e morrendo de inanição, porque se esqueceu de que aquilo ali virou uma realidade, se tornou aquilo uma realidade paralela. É um desafio, é um cuidado. Ouvir o bom pastor, primeiro desafio, porque ele é bom, porque nos conduz ao céu. Depois, a primeira leitura e a segunda nos dão sabores dessa condução. Primeiro que, na primeira leitura, nós ouvimos que o desafio de quem é conduzido pelo Senhor é de ser fiel ao Senhor. Paulo e Barnabé falam do ser fiel à graça recebida, acolher a condução do bom pastor diante das muitas vozes, das muitas sugestões, ouvir e obedecer o bom pastor. Se eu sei que ele é bom, então obedecer é ser coerente. E isso para nós, em um tempo onde nós queremos o coletivo, mas exigimos o individual. Como assim, padre? É engraçado que nós queremos que todo mundo tenha tudo de bom e de melhor. Queremos que todos tenham os mesmos direitos, queremos todos os tempos. Isso é a causa de muitas militâncias, muitas vezes com argumentos justos, por distrato histórico feito pelo pecado em nós. O pecado em nós fez tratar o outro a menos. Isso a gente precisa corrigir. Mas também há exagero no excesso de afirmação muitas vezes. Mas tantas vozes, e aí é importante lembrar, falam da importância de todos serem respeitados, mas na hora de respeitar, cada um defende mais a si do que o outro, defende mais o pessoal do que o coletivo, e isso para nós é interessante. Que vozes eu escuto? O Cristo pensa em todos, por isso ele cuida de cada um. Quem se abre ao cuidado de Cristo se torna um bem para todos. Porque um que é cuidado por Cristo sabe amar os outros com o mesmo amor que Cristo ama. E isso é o que edifica de fato e não cria diferenças entre nós. Escutar a voz de Deus é não se colocar como aqueles que dizem todo mundo faz. Quem diz e argumenta isso para dizer que não vai tomar uma postura, eu costumo dizer que essa pessoa não entendeu o Evangelho, não quer crescer e não quer amar. Porque ele criou o critério do todo mundo. Eu ouço o que Deus faz, eu ouço o que Deus propõe, eu sigo o que os outros fazem porque eu ouvi o que Deus me pediu. Quando Ele me pediu, dai a César o que é de César, por exemplo. Ser fiel ao pastor, ouvir e obedecer é ser coerente. Depois, quando vamos pensando no bom pastor, no desafio de ser coerente, talvez nós digamos assim, mas isso tudo é muito pesado, padre. O que pode animar o nosso coração, os nossos olhos, o nosso pensamento, quanto a esse caminho feito com Deus? Será que o caminho com Deus é sempre um caminho pesado, problemático, difícil? A segunda leitura, ela nos anima. Ela nos anima primeiro com a verdade, e depois com uma verdade que se desdobra em duas realidades. Ela nos fala do dia da chegada no céu. A segunda leitura fala dos que vão chegando ao trono, para perto do trono do Cordeiro. A segunda leitura, quando fala de chegar ao céu, ela nos lembra que lá é o nosso lugar. Que a uma dada hora, vamos já enxergando o lugar da nossa plenitude, porque o Senhor é o lugar da nossa plenitude. Quando passar esta terra, vamos fechar os olhos aqui e abrir na eternidade, e enfim, vamos experimentar face a face tudo aquilo que buscamos dia a dia nessa terra. Deus. E é interessante que lá, o que é o céu? É um lugar onde nós seremos plenamente felizes. É um lugar onde nós seremos saciados. Ele diz que não teremos mais fome nem sede. Isso quer dizer saciados plenamente. Não nos faltará nada, nós não teremos nenhuma necessidade, porque a primeira satisfaz todas, Deus. É claro que quando na segunda leitura também nós ouvimos que
aqueles que vêm da grande tribulação, ele fala de que nós vamos chegar a este lugar cansados. E é o que o Cristo diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Mas nós chegamos cansados de quê? Das batalhas que ajustaram a nossa vida para o único amor que vale, o amor que o pecado dispersou dentro de mim e me levou a viver disperso. A batalha de ajustar o coração para confiar em Deus, ela é cansativa, é desafiadora. Tem hora que a gente não entende, que a gente fica meio, por que isso? Por que aquilo? Será que? Por que não pode ser desse jeito? O coração que aprende a confiar em Deus é o coração que se coloca junto dele e vai dia a dia se fazendo puro porque confia no Cordeiro. E lá vamos nos reunir, todos os que vivemos a batalha de confiar em Deus, no Cordeiro de Deus nesta terra, e vamos nos reunir para louvar eternamente o nosso bom pastor. O céu é um lugar de plenitude, de louvor e de festa. Lá nós encontraremos o descanso para todo o nosso desafio, mas é importante que nós vivamos a batalha que nos cabe. E aí, eu não sei descrever a batalha de cada um, porque cada um dentro de si tem um desafio próprio para viver a sua confiança em Deus. Eu sei das minhas, conheço a de alguns, porque acompanho, mas eu sei que cada um tem sua batalha. E a nossa felicidade, ela acontece e cresce quando eu confio um pouco mais. Quando eu confio um pouco mais. E aqui eu quero sugerir o exercício de santidade para vocês. Padre, que palavra, que ideia podemos sugerir como exercício dessa liturgia do bom pastor, do céu como nossa chegada? Uma coisa talvez muito simples: querer o céu de verdade. Você quer o céu mesmo? Então, querendo o céu, começa a viver aquilo que te coloca no céu agora e na sua eternidade vai ser pleno. Entra no céu agora. Queira o céu já. Não procrastina. Queira o céu aqui. Como é que posso querer o céu aqui, Padre? Obedecendo ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você é amado por Deus. Se Deus é amor, no céu se entra amando como Ele nos ama. Quais são os seus desafios para viver o amor com o qual Deus te ama? Comunicar esse amor amando outras pessoas. Sabe, o bom pastor, ele está no meio de nós, sobretudo em 2 lugares para nos educar. Ele está no meio de nós na Eucaristia e está no meio de nós quando nos queremos bem. Mateus 18, 20, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. O amor recíproco, ele é a evidência de Deus no meio de nós. Vede como eles se amam. Nisto vos reconhecerão, se vos amardes uns aos outros. Pois bem, Eucaristia e amor recíproco são 2 locais onde Deus está, e ali é o nosso cotidiano, é a nossa escola cotidiana do bom pastor. Aprendendo a amar no convívio eucarístico. E aí, Padre, como é amar no convívio eucarístico? Sabe, me encanta cada vez, eu não vou à missa simplesmente porque sou padre. Eu já ia à missa porque antes de ser padre, ali eu entendia os rumos da minha história e eu fui entendendo isso pouco a pouco. Simplesmente através de um cuidado que meus pais tinham conosco, e eu acho que os pais cristãos têm isso com os filhos, levá-los à igreja. Eu me lembro quando a gente saía para passear ou viajava, minha mãe fazia questão de levar a gente em alguma igreja. Eu me lembro do convento da Penha, me lembro da igreja onde ela coroou Nossa Senhora na cidade dela, levava à igreja, nas férias ou perto de casa. Mas esse hábito de ir à igreja, não simplesmente para ver o espaço, mas para se encontrar com alguém. O convívio eucarístico é o lugar onde Jesus, e aí pouco a pouco a gente vai aprendendo isso, né? Ele continua vivendo a entrega da cruz por nós. No pão eucarístico é o Cristo vivo que chega
num terreno que Ele conhece mais do que você e eu, o nosso coração. Ele que me criou perfeito, sabe de mim imperfeito por causa do pecado. Quando Ele entra em mim pela Eucaristia, Ele sabe mais aonde está entrando do que eu. Por isso Ele vai aonde deve ir. E Ele não se faz de rogado. Nesse eu não vou, naquele eu não vou, vai pecar de novo, não vai sair da condição de pecado, vai ficar... Ele vai. Vai e ali forja o amor. É o amor que encoraja a transformar o coração disperso num coração uno. Num coração que não confia, para um coração que confia. O que é preciso para um coração confiar? Ter presente aquele em quem eu confio. E Ele está presente no meio de nós. Não é isso que nós dizemos? Se eu digo para vocês, o Senhor esteja convosco, vocês me respondem o quê? Qual a carga de verdade disso na sua vida? Querer o céu, amando como a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu sou amado por Ele, é aprender no convívio eucarístico a nos amar como somos amados por Jesus na Eucaristia. Isso é a escola do bom pastor. Isso nos educa a preencher a nossa vida com o amor. Jesus aqui, Ele vive a missão de nos amar como Ele é amado pelo Pai. E Ele nos ensina a amar a todos para que ninguém fique fora do alcance do Evangelho. Meus irmãos, ousemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como somos amados. Queiramos o céu. Essa semana é um desafio que eu faço a vocês como exercício. Querer o céu de verdade. Ninguém vai chegar de outro jeito que não mereça a palavra que veio da grande tribulação. Ninguém vai chegar descansado na porta do paraíso. Os mais cansados já sabem que lá tudo é melhor e é pleno. Padre, você está querendo dizer que a gente tem que morrer logo? Eu falei, não. Tem que dizer que você tem que se apegar logo a Jesus Cristo. E deixá-lo transformar. Querer o céu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como sou amado hoje. Nessa semana, faça esse exercício. Faça da Eucaristia e do amor recíproco a tua escola do bom pastor. Quem sabe que Ele é bom, não vai por outras trajetórias. Ousa confiar e vence a si mesmo, mesmo que precise de pedir ajuda aos irmãos para fazer essa trajetória. Que Deus nos ajude. Amém.